Atos 16, do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Você pode ler o verso 5 comigo mais uma vez? Vamos ler a uma só voz? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Eu tenho 3 filhas, a mais velha, Ana Isabel, tem 7 anos, e a mais nova, Maria Luísa, tem 1. Elas ficaram agora 20 dias lá em Belo Horizonte, e quando voltaram eu percebi, principalmente a Maria Luísa, como ela desenvolveu. Ela voltou mais falante, ela voltou mais animada, vamos dizer assim, subindo em alguns lugares que ela não subia, e coisas do tipo. Uma das coisas que ela voltou falando, que ela não falava, foi o nome da Bebel, que é a Ana Isabel, a mais velha. Nós chamamos a Ana Isabel de Bebel. A Laís nós chamamos de Lalá, e acho que por causa da posição da língua e tudo mais, era mais fácil. Então ela já falava Lalá, mas ainda não falava Bebel. Só que ela agora está falando do jeito dela. Então ela chama a irmã mais velha de Babal, que é o jeito que ela fala, o jeito que ela consegue se expressar. E o pai não tem jeito. Quando a gente vê, a gente, ai que gracinha, a gente se derrete. A gente acha lindo cada etapa dos nossos filhos. Por exemplo, pela 3ª vez, quando elas começaram a engatinhar, eu me lembro da alegria de vê-las já se deslocando pela casa. Quando dá o primeiro passo, a última, que foi a Maria Luísa, quando ela deu o primeiro passo, nós conseguimos filmar, irmãos. Esse é algo único. E ainda foi na direção do pai. Então agora eu estou, entendeu? Você me entende? Só que o que eu disse logo pela manhã? Que existem algumas coisas que são comuns à primeira infância, nós celebramos, mas, irmãos, que à medida que o tempo passa e nós envelhecemos e nós regredimos de alguma forma, nós nos entristecemos. Nós temos uma cultura que tenta relativizar e aliviar um pouco mais a questão da melhor idade, assim chamada, que a Bíblia chama de velhice. A Bíblia diz que à medida que nós envelhecemos, está lá em Eclesiastes, por exemplo, nós experimentamos agora algumas debilidades, nós perdemos algumas capacidades. Por exemplo, lá em Eclesiastes diz que quando nós vamos ficando velhos, nós acordamos ao som dos pássaros. O que isso significa? A poesia de Eclesiastes está dizendo que a gente dorme menos. A melatonina diminui no organismo e de repente a gente passa a ter dificuldade com o sono. Lá em Eclesiastes diz, por exemplo, que as pernas ficam trêmulas. O que Eclesiastes está dizendo? Que a gente cai com mais facilidade. A gente precisa se cuidar um pouco mais para não se acidentar. E óbvio, eu não vim aqui para te desanimar, para falar assim, puxa pastor, estou envelhecendo, o senhor veio para trazer um sermão para eu ir embora triste para casa. Na verdade, nós não nos entristecemos como cristãos, porque uma das grandes verdades do Evangelho é que nós cremos, pela fé, que nós receberemos um corpo glorificado. Tudo aquilo que nós perdemos, inclusive, seja logo na primeira infância, como algumas pessoas por algum problema experimentam, seja na velhice, nós superaremos, glória a Deus por isso. A nossa teologia nos faz reconhecer os efeitos da queda. Deus nos criou num estado de perfeição e nós não experimentaríamos nada disso não fosse a queda. Nós não somos daqueles que idealizam e que vivem uma utopia, nós vivemos a realidade. A realidade da queda traz para nós esses desafios. Mas nós celebramos o fato de que eles serão superados quando nós estivermos com o corpo glorificado na presença do Senhor. Pastor, por que o senhor está fazendo essa introdução? Para dizer que assim como acontece no nosso desenvolvimento pessoal, acontece na dinâmica da fé.
Existem algumas coisas que são naturais, por exemplo, ao recém-convertido, aos primeiros passos na fé. Existem algumas coisas que nós às vezes achamos até engraçado, quando a pessoa começa a caminhar com Cristo, ela começa a conhecer o Evangelho, ela começa a conhecer a palavra, e é natural que ela tropece em algumas coisas. Mas à medida que nós amadurecemos, que nós envelhecemos na fé, não há que se celebrar isso. Nós celebramos a maturidade. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele nos chama a atenção para essa realidade da maturidade na fé. Se você der uma olhada para o verso 5, que você repetiu comigo, você vai perceber que aqui é uma condicional. O verso 5 começa dizendo que assim, ou seja, desta forma, por causa disso, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Nós estamos ouvindo aqui de dois tipos de crescimento, quantitativo e qualitativo. Pastor Jeremias, que pregou aqui na quarta-feira, ele costuma dizer que tem duas doenças que nós devemos evitar como cristãos, como igreja. A primeira delas é a numerolatria. Tem gente que sofre de numerolatria. Aliás, está muito comum, inclusive no cenário político. Gente que gosta de supervalorizar os números, e às vezes até mente, para poder ser bem visto. A numerolatria é isso, é você dar muita ênfase aos números, ao resultado. Isso é uma doença que a igreja deve evitar. Mas há uma outra doença que a igreja também precisa evitar, diz o pastor Jeremias, que é a numerofobia. Existem igrejas que dizem assim, não, nós somos tão sérios, nós prezamos tanto pela qualidade dos crentes que nós não crescemos. E na verdade, irmãos, Atos está nos corrigindo com respeito a isso. Pastor Hernandes, por exemplo, comentando algo do tipo, diz que nem toda igreja que cresce é saudável. Olha a numerolatria. Mas ao mesmo tempo nós precisamos perceber que toda igreja saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Essa é a realidade, irmãos. E aqui nós ouvimos não só acerca das comunidades, que eu quero mencionar aqui, mas acerca das pessoas envolvidas na passagem. Nós ouvimos acerca de um crescimento integral, de uma maturidade integral. Entendo eu que a IPVO tem vivido um tempo, irmãos, muito abençoado. Cheguei e tenho visto tanta coisa boa. E uma delas é que essa igreja tem crescido, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Tanto numericamente, quanto também em qualidade. No entanto, isso não nos impede de fazer uma reflexão pessoal. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu aos Coríntios, irmãos, e disse algo que eu não gostaria de ouvir jamais. Paulo disse o seguinte para aquela igreja: eu dei leite a beber a vocês, porque vocês não conseguem digerir uma comida mais sólida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: vocês não amadureceram na fé. Que triste é alguém que caminha 10, 15, 20 anos com Cristo e com a igreja e que não amadurece. Que coisa triste, irmãos. Triste, eu diria, não só para a comunidade, mas triste pessoalmente falando. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos encontrar aqui então algumas marcas dessa maturidade na fé, apresentadas na vida do apóstolo Paulo, naqueles que o cercaram, apresentadas na passagem. Quero te convidar a perceber comigo então algumas marcas da verdadeira maturidade na fé. Quando nós olhamos para Atos 16, a partir do verso 1, nós vamos encontrar aqui essas marcas. A primeira delas é a disposição para o serviço no reino de Deus. A maneira como nós nos dispomos a servir fala muito sobre a nossa maturidade ou não. Perceba aqui o cenário. Nós temos o apóstolo Paulo retornando da primeira viagem missionária. Paulo não foi o primeiro, mas agora de maneira mais incisiva, mais dedicada, Paulo esteve entre os gentios pregando o evangelho, e se formaram comunidades de gentios, algo inédito até então, fruto do ministério de Paulo, de Barnabé, daqueles que saíram nessa primeira viagem missionária. E há então uma dúvida agora que o apóstolo Paulo traz a quem de direito. O apóstolo Paulo leva essa dúvida aos presbíteros e apóstolos em Jerusalém, Atos capítulo 15.
E que dúvida era essa sobre se esses novos cristãos deveriam guardar a lei, deveriam obedecer à lei da mesma forma que um judeu? Há então uma reunião do Supremo Concílio ali de Jerusalém, os presbíteros e apóstolos, e eles então, de maneira muito sábia, orientados por Deus, eles dizem: não, esses novos cristãos não precisam viver como judeus. Claro, os princípios e valores da lei, eles permanecem sobre eles, até porque a lei de Deus é anterior à lei de Moisés. A lei de Deus foi gravada no coração de todos os homens por ocasião da nossa criação. Então, que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas e assim por diante. Paulo fica muito feliz, fica muito animado. Ele recebe cartas desses apóstolos. Ele pega essas cartas então, põe debaixo do braço, vira para Barnabé e diz assim: vamos voltar, vamos comunicar isso às igrejas. Barnabé então diz para Paulo: acho ótima ideia, mas eu tenho uma ideia também muito boa. Vamos pegar Marcos e levar conosco. O texto diz que Paulo então diz o seguinte para Barnabé: não, Marcos nos abandonou na primeira viagem. Marcos nos deixou no meio dessa viagem, inclusive em relação a essas igrejas. O texto diz que houve entre eles tal desavença. Está aí no capítulo 15, irmãos, que eles vieram a separar-se. O que é importante destacar aqui? Pastor Hernandes, inclusive, comentando essa passagem, o vi pregando pessoalmente sobre isso certa vez. Ele diz que aqui nós temos uma desavença, que não era uma questão pessoal, mas uma questão ministerial. Nós temos dois homens com vocações distintas. Barnabé foi chamado por Deus para ser discipulador de líderes. Ele recebeu de Deus essa capacidade, essa missão de treinar novos líderes. Se você der uma olhada em Atos 13, por exemplo, Paulo é colocado na caravana com Barnabé, mas pela maneira como o grego descreve a comitiva, como apresenta o nome dos dois, Barnabé era a figura central. Era ele que era o líder, e Paulo é colocado agora na sua companhia. Mas Barnabé era tão bom em discipular líderes, que à medida que eles caminham, Paulo se desenvolve, e o texto de Atos começa a colocar agora Paulo em evidência. O nome de Paulo passa a ser citado primeiro do que Barnabé. A vocação de Barnabé, então, era essa vocação de treinar, de discipular líderes. Paulo tinha uma vocação distinta. A vocação de Paulo, irmãos, era missionária, era urgente. Paulo não tinha tempo a perder. Paulo entendia que a sua vocação era para ontem, para que os gentios ouvissem acerca do Evangelho. Lembra do que disse Jesus? E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Os dois então se separam. Paulo toma Silas e leva consigo. Barnabé então investe na vida de Marcos. Louvado seja Deus pela vida de Paulo. Nós ouvimos na sequência não só o quanto Silas se tornou alguém importante na teologia do Novo Testamento, como o fato de que logo no início do texto, Paulo inicia a caravana e percebe um jovem chamado Timóteo. Paulo precisava de companhia, e Paulo traz Timóteo em sua companhia. Louvado seja Deus por Paulo, mas louvado seja a Deus também por Barnabé. Barnabé então se dedica a João Marcos, e a tradição da igreja, irmãos, diz que Marcos é levado aos pés de Pedro. E lá aos pés de Pedro, Marcos não só é restaurado, como escreve o que hoje nós temos conhecido na nossa Bíblia como o Evangelho segundo Marcos. O que eu quero dizer com tudo isso? Perceba, meu irmão, no meio de toda essa situação, esses homens permanecem dispostos a servir a Deus e ao seu reino. Ainda que a visão fosse diferente, ainda que houvesse percalços pelo caminho, a disposição em servir permanece a mesma. Maturidade na fé passa pela maneira como nós nos dispomos a servir, superando os obstáculos, superando os desafios. Servir ao reino é maior do que servir à igreja, isso é verdade. Mas servir ao reino, inclusive, começa servindo a igreja. E a minha percepção, irmãos, é que infelizmente nós vivemos uma geração onde nós não temos sabido separar as coisas, enxergar as coisas com clareza. Por exemplo, nós queremos que os nossos filhos amadureçam, mas muitas vezes somos nós que revelamos imaturidade, até mesmo pela maneira como lidamos com o ministério na igreja, com o serviço na igreja.
Vivemos uma geração de consumidores da fé, de pessoas que querem ser servidas, que, por exemplo, vão ao culto, participar do culto, mas a maneira como elas julgam se o culto foi bom ou se o culto foi ruim, passa pelo que elas receberam ou não. Quando, na verdade, irmãos, nós não nos reunimos aqui para servir as pessoas em primeiro lugar, nós nos reunimos aqui para servir a Deus, e como consequência, nós servimos as pessoas. Perceba o quanto esse assunto é importante. A nossa realidade evangélica tem nos feito fazer algumas afirmações, por exemplo, fruto da influência da nossa sociedade, como eu já ouvi. Pastor, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: ao próximo como a ti mesmo. Mas sabe o que nós estamos querendo fazer? Colocar um terceiro. Pastor, para eu amar a Deus e para eu amar ao próximo, eu preciso me amar. E a gente quer ser mais sábio do que Deus. E isso nada mais é do que uma desculpa para a gente não sair do trono do nosso coração. Nós queremos continuar reinando, nós queremos continuar sendo servidos, mas o Evangelho toca justamente aí. E nos desafia, irmãos, a sairmos do trono do nosso coração e permitirmos que Cristo se assente. E se Cristo se assentar, resultado natural do Evangelho é que Deus e as pessoas sejam servidas. Essa é a realidade natural, a resposta natural. Meu irmão, quero te desafiar a sair daqui nessa manhã com o coração mais disposto a servir a Deus e ao seu próximo. Pastor, mas as pessoas são ingratas. São. Eu e você, inclusive, somos também. Pastor, mas as pessoas são difíceis. São pecadores caídos, inclusive eu e você. É interessante, irmãos, que nós temos colocado algumas razões para não servirmos a Deus, inclusive na igreja. Por exemplo, eu anotei duas aqui. Uma delas é porque nós temos outras prioridades. Você quer um exemplo? Quantas vezes nós dizemos assim: poxa, eu queria tanto, mas eu não tenho tempo. Não, a questão não é o tempo. A questão é a prioridade. Aquilo que nós priorizamos, nós temos tempo. Você quer ver outra razão? Rixas, problemas relacionais. Pastor, você não sabe o que eu já passei. Eu quero te lembrar nessa manhã que o nosso Senhor passou por algo muito pior. E isso não o impediu de servir a mim e a você. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado. Mas louvado seja Deus, ele deu a sua vida para nos resgatar. Eu quero te desafiar a sair daqui nessa manhã pensando sobre isso. Será que eu tenho sido servo de Cristo, servo da igreja, servo do reino de Deus, servo do Evangelho? Ou será que o tipo de discipulado que eu vejo é esse tipo de discipulado onde eu vou para a igreja para dar uma melhorada na minha vida? Eu vou lá receber algumas coisas que vão melhorar a minha vida. Gosto de lembrar sempre do nosso saudoso presbítero Enéas, lá de Minas Gerais, um grande pregador, um homem de Deus, que dizia com muita clareza, irmãos: Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Você sabia disso? Jesus não veio melhorar a vida de ninguém, sabe por quê? Porque ele veio transformar, ele veio mudar a direção e a inclinação do meu e do seu coração. Primeira marca de maturidade na fé é a disposição para o serviço. Jesus disse que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Qual é o que nós devemos fazer então diante disso? O próprio Jesus ensina: oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E aqui não é uma oração hipotética, não. Um dos evangelhos faz questão de colocar esse texto e na sequência a vocação dos discípulos. É como se a passagem dissesse o seguinte: Jesus diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara. Eles então rogam ao Senhor da seara, e o Senhor da seara manda os trabalhadores. Louvado seja Deus pelos trabalhadores da IPVO, amém? Temos muitos aqui, irmãos, mas que o Senhor continue levantando outros servos para se unirem a nós, para que juntos possamos trabalhar pelo avanço do reino de Deus. Segunda marca de maturidade, irmãos, apresentada nessa passagem, verso 3,
diz o seguinte, algo interessante. Verso 3 diz assim: quis Paulo que ele fosse, aqui está falando de Timóteo, em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Perceba, Paulo, agora nessa nova caravana, percebe um jovem que tinha bom testemunho. O texto diz que ele era falado em 2 cidades, e olha que não tinha rede social. Que hoje em dia é assim, né? A gente bota a melhor roupa, a gente pega a melhor frase, põe na rede social e patrocina ainda. Aqui não, irmãos. Era um jovem comum, um jovem simples, mas de quem dava um bom testemunho em 2 cidades. Pensa em algo bacana aqui, irmãos, em algo legal. Como era esse jovem Timóteo? Paulo, então, não era bobo. Quando ele bota o olho em Timóteo, ele fala: eu preciso desse menino perto de mim. Paulo, então, traz Timóteo para perto de si. Perceba aquilo que eu falei lá atrás: louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Mas há aqui algo curioso. Esse jovem, ele vinha de uma família que tinha, sim, uma tradição religiosa. Alguns estudiosos vão dizer que é possível que Paulo, inclusive, já conhecesse a família de Timóteo, porque ele menciona a sua mãe e a sua avó. Ele fala da religião, da piedade dessas mulheres. Só que o pai de Timóteo era um grego. Paulo agora tinha uma questão. Ele acabou de receber cartas da igreja em Jerusalém dizendo que não era mais necessário circuncidar os gentios. Timóteo, ele se enquadrava nos 2 grupos. Ele tinha uma mãe que era judia, mas ele tinha um pai que era grego. Paulo, irmãos, não tem dificuldade nenhuma. Ele então circuncida a Timóteo. Parece inclusive algo contraditório. Aquele que fora até Jerusalém e conquistara o direito dos gentios não precisarem ser circuncidados, agora está circuncidando Timóteo. Irmãos, Timóteo está nessa condição no meio do caminho, que se enquadra nos 2 grupos. E Paulo, irmãos, entende que existem questões que são prioritárias, questões que são mais importantes. A segunda marca de maturidade na fé é se desviar daquilo que é secundário, dar mais atenção àquilo que é mais importante. Uma das maneiras de identificarmos a nossa imaturidade é perceber se aquilo que nós valorizamos mais é aquilo que é menos importante. E o contrário também. Na medida em que nós percebemos que nós valorizamos o que é mais importante, nós descobrimos assim alguém que está caminhando e crescendo em maturidade. Fiz aqui algumas menções, por exemplo, o legalismo. Quantas pessoas deixam de caminhar e de servir a Deus e a igreja por causa do coração legalista? E tornam aquilo que é menor e insignificante, se é que é correto, empecilhos para caminhar e servir a Deus e a igreja. Ah, mas as pessoas nessa igreja, irmãos, cansei de ouvir isso. Acho que é só lá na Betel, aqui na IPVO não tem isso não. Esses crentes da Betel, vou te falar, tem tanta gente pecadora nessa igreja. Ouço cada história dessa igreja. Eu falei, e eu falava, é isso mesmo. Nós somos pecadores em recuperação. Aqui é o nosso centro de recuperação. É aqui que a gente se reúne. Esse é o nosso AA. É aqui que nós nos reunimos. Perceba o legalismo que muitas vezes torna a visão turva e nos impede de perceber e de valorizar aquilo que é mais importante. Nos apegamos àquilo que às vezes é tão pequeno, tão menor. O criticismo. Somos críticos demais, irmãos. Louvor passa aqui no sábado, eu fiquei admirado de ver como é que é o tempo de ensaio da IPVO. A equipe chega aqui 1h30 da tarde, tem dia que vai embora 5h30. Aí de repente chega aqui para ministrar, e eu e você que passamos o sábado em casa, aí o louvor toca, alguém erra, um arranjo, você fala assim, oh, que absurdo. Esse pessoal não sabe tocar, não? Não acredito. Como é que pode? Aqui só dando um exemplo, irmãos. Perceba o criticismo.
Avaliamos com uma régua a vida dos outros, o serviço dos outros, que nós não usamos para nós. Amo a minha IPB, irmãos, e vou continuar amando e lutando pela IPB até o fim, mas eu não tenho receio de afirmar, não. Talvez nós, entre as denominações, estejamos entre aqueles que mais sofrem de criticismo. Julgamos demais, irmãos, e não percebemos que muitas vezes esse excesso de juízo nos impede de servir, de amar, de caminhar, e revela um coração imaturo, que valoriza demais coisa que não é tão importante assim. Maturidade na fé, irmãos, passa por se desviar daquilo que é secundário. Há uma frase que é atribuída a 2 homens de Deus. Alguns atribuem a Agostinho de Hipona, outros atribuem a Lutero no século XVII. Não vou entrar na discussão, mas vou ficar com a frase. A frase é a seguinte: no essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. Em tudo, o amor. Maturidade na fé passa por esse entendimento. No essencial, unidade. Meu irmão, tem tanta coisa que você pode valorizar nesse irmão que está aí do seu lado, viu? Se ele dá uma escorregada, você tem 2 caminhos. Ou você estende a mão para levantar, ou ó, boquinha fechada, ora por ele. Tem tanta coisa para a gente valorizar e caminhar junto. Maturidade na fé, irmãos, passa por essa capacidade de se desviar daquilo que é secundário, em nome de Jesus. Terceiro lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que a maturidade passa também pela maneira como nós valorizamos e o tipo de pessoa que nós buscamos passar mais tempo. É interessante, irmãos, que a gente percebe Paulo com essa percepção acerca de Timóteo, um jovem de quem dava um bom testemunho. E o que Paulo faz? Paulo o agrega à caravana. Paulo se dedica a esse jovem. É interessante, irmãos, porque isso nós vamos encontrar em toda a história do Novo Testamento. Aliás, desde os ensinos do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando comissionou os discípulos, sempre os enviava de 2. Ninguém andava sozinho, ninguém vivia a vida cristã isoladamente. A vida cristã tem a ver com comunidade, não é carreira solo. E Paulo, não é porque houve uma discordância sobre Marcos, que ele resolve agora trilhar uma carreira solo. Não, irmãos. Quando ele passa e vê Timóteo, o que o texto diz que ele faz? Ele toma Timóteo e traz para caminhar com ele. Terceira marca de maturidade apresentada nessa passagem. Maturidade significa também se associar a homens e a mulheres de Deus. Valorizar a comunhão cristã. Valorizar o povo por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aqueles que Cristo comprou com seu precioso sangue. Perceba, vivemos um tempo onde tem crescido o número de pessoas que se apresentam como cristãos desigrejados. Desculpa, esse termo não é bíblico, ok? E eu não estou aqui para demonizar se você de repente está um tempo sem frequentar uma igreja. Quem sabe não é justamente esse tipo de reflexão que você está precisando fazer. E se você está aqui ou está nos acompanhando de casa, é porque você tem interesse de rever esse comportamento, essa visão que você tem acerca da igreja. E às vezes nós temos uma régua para medir a igreja e fazemos um juízo da igreja que não percebemos que, em última instância, o nosso juízo não é sobre as pessoas, é sobre Cristo. Porque foi Ele que decidiu edificar esse tipo de comunidade. Se a igreja é imperfeita, se a igreja é marcada por pessoas pecadoras, se a igreja é composta por gente difícil, foi porque Cristo morreu e as comprou com seu sangue. E o que nós precisamos, irmãos, é reconhecer que entre essas pessoas nós também podemos fazer parte dessa grande comunidade de Deus, dessa grande comunidade de fé. Somos chamados, irmãos, a nos associarmos a homens e a mulheres de Deus, a valorizarmos a comunhão, o ajuntamento do povo de Deus. Deixamos passar despercebido belas passagens ao longo das Escrituras que nos falam sobre isso.
Quantas vezes o meu coração, por exemplo, já se colocou como o coração de Asaf? Quase me resvalaram os pés. Lembra do Salmo 73? Salmo de Asaf. Asaf era um levita, um servo do templo. E Asaf diz que os pés dele quase se resvalaram. Os meus também, várias vezes. No caso de Asaf, ele diz que a razão porque ele quase tropeçou, ele quase caiu, é porque ele começou a observar a prosperidade dos ímpios. Ele começou a olhar para a vida e dizer o seguinte: é inútil servir a Deus, porque tem gente que não está servindo e está vivendo bem. Quando é que Asaf encontrou cura para isso? Está lá no Salmo 73. Até que entrei no teu santuário e atinei com o fim destes. Perceba, meu irmão, é no santuário de Deus, é no ajuntamento do povo de Deus, que o nosso coração é sarado, que o nosso coração é tratado, e que nós vencemos esse olhar torto, turvo, acerca das coisas. Valorize o grupo de crescimento da sua igreja. Cadê os líderes dos grupos? Dá um tchauzinho aí. Valorize os cultos da IPVO, participe conosco, se esforce para caminhar com o povo de Deus. E deixa eu te dar uma dica, tem gente inclusive que já passou dessa, viu? Já está com o Senhor, mas pode ser uma ótima companhia. Como assim, pastor? Eu tenho alguns companheiros, irmãos, que são uma bênção na minha vida. Spurgeon, você já ouviu falar no devocional de Spurgeon? Dedique o seu tempo a estar perto daqueles que construíram um legado nessa vida de fé, de piedade. Nós gastamos o nosso tempo com tanta coisa. Não percebemos que às vezes estamos mais naquela direção do Salmo 1. Aquele que anda no conselho do ímpio, se detém no caminho dos pecadores e se assenta à roda dos escarnecedores. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Terceira marca dessa passagem de maturidade na fé passa pela maneira como nós buscamos pessoas para nos relacionarmos. Olha, tem gente que diz que a igreja é cheia de panela. Pastor, a minha dificuldade com a igreja é que ela é cheia de panela. O que você entende por panela é o fato de que algumas pessoas têm mais intimidade, a igreja tem várias. Aliás, até Jesus tinha. Dentre uma multidão de discípulos, ele escolheu 12. E dentre os 12, deixa eu falar baixo, porque senão os outros vão ficar com ciúme. Ele escolheu 3. Tinha algumas experiências que era só Pedro, Tiago e João. O problema é quando essa panela tem tampa, que ninguém pode participar, que ninguém pode entrar. Quero te dizer, viu, sem medo de errar, são 6 meses aqui na IPVO. A IPVO é cheia de panela também, viu? Mas essas panelas estão abertas para você chegar e fazer parte, para você participar conosco. Você é importante para nós. Nós valorizamos a sua comunhão, você que chegou agora, para que juntos nós possamos avançar e amadurecer na fé em nome de Jesus. Para terminar, quarto e último lugar, verso 4. O texto diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aqui, irmãos, algo interessante. Uma reunião aconteceu, decisões foram tomadas. Essas decisões foram escritas e transmitidas ao apóstolo Paulo. Paulo leva essas decisões e por onde ele passava, ele não dava opinião dele. Paulo compartilhava as decisões da igreja em Jerusalém. E deixa eu te dar uma dica. Essas decisões, hoje nós as temos escritas aqui. Sabe o que Paulo levava? Palavra de Deus. Quarta e última marca de maturidade na fé é a submissão fiel à vontade de Deus revelada na sua palavra. Era o grande apóstolo Paulo, mas ele não sai pelas igrejas dizendo assim: ó, o pessoal resolveu lá em Jerusalém, mas não concordo não, eu penso diferente. Olha, está aqui na Bíblia, mas assim, é cultural. São formas variadas de nós, de repente, não nos submetermos à palavra de Deus. Mas eu quero te desafiar nessa noite, nessa manhã,
a avaliar o seu próprio coração e a buscar essa marca, um coração que é fielmente submisso à vontade de Deus revelada na sua palavra. Você quer ver como que isso acontece? É quando a gente deixa de ser um mero ouvinte e se torna um praticante. Está cheio de ouvinte de pregação. Aliás, tem muita gente que tem deixado de congregar porque tem pregador melhor na internet, e tem mesmo, viu? Se você quiser, eu te dou pelo menos uma lista de uns 10 que eu acho que pregam melhor do que eu. Está cheio, irmãos. Mas o problema é que entra aqui, ó, e o caminho é curto. Nós somos chamados para nos submetermos fielmente à vontade de Deus revelada na sua palavra. Mais do que um ouvinte de pregação, nós somos chamados a apresentarmos um coração que se conforma, que se submete à verdade de Deus revelada na sua palavra. É interessante, irmãos, eu estou terminando. Ouvi esses dias uma mulher de Deus, que alguns talvez conheçam, Edmeia Williams, ela falando sobre essa dinâmica que nós vivemos hoje. E desculpe, não estou reclamando de você que está em casa, viu? Quero reforçar que para nós é um prazer ter você aqui nos acompanhando. Mas ela fazia distinção entre assistir e participar. Assistir o culto é aquilo que o pastor Jeremias falou na quarta-feira. Faz a pipoca, pega a Coca-Cola, senta e assiste. Mas quando a gente assiste um filme, a gente não está participando, é essa a colocação dela. A gente está assistindo, a gente não está lá atuando. Quando a gente assiste uma partida de futebol, a gente não está lá jogando. A gente sequer está lá torcendo e sentindo aquele calor do estádio ali de perto. A gente está assistindo. A adoração do povo de Deus, irmãos, é muito mais do que isso. É mais do que assistir. É participar. Sabe por que tem muita gente deixando de participar? Porque o coração não se submete fielmente à vontade de Deus. Esse é um exemplo, dentre vários outros. Espero eu, de coração, que nessa manhã o Senhor encontre em nós corações submissos, fielmente, à sua verdade, à sua vontade revelada na sua palavra. Verso 5 para terminar. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Crescimento quantitativo, mas crescimento também qualitativo. Cada dia tinha mais gente chegando à fé. Mas cada dia esses crentes amavam mais a Jesus, se dedicavam mais a Jesus. E que eu e você sejamos encontrados assim também em nome de Jesus. Amém, meu irmão.